Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Hoje o nosso tema, o tema do nosso devocional, está aqui a Bíblia Sagrada, é esgotamento emocional. Estamos findando o ano, né? E sempre que chega ali outubro, novembro, dezembro, parece que as baterias estão se esgotando. Parece que acontece conosco uma espécie de esgotamento emocional, esgotamento espiritual, esgotamento físico, né? O período de férias, onde as pessoas saem de férias para de alguma maneira descansarem um pouco ou não, às vezes simplesmente, né, visitam parentes, amigos, a fim de espairarem um pouco a cabeça. Nós vamos ver na vida de Elias que o esgotamento emocional é uma coisa, é uma realidade que pode acontecer com todos, inclusive com filhos de Deus, inclusive com o povo de Deus, pode acontecer o esgotamento emocional. Nós vamos ver o desgaste emocional de Elias, nós vamos ver as consequências que isso trouxeram para a vida de Elias e como Deus o tirou daquela situação e o colocou novamente no seu propósito, e no seu chamamento profético, missionário e missional, tá bom? Então, nós vamos aprender com esse lindo episódio de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, 1 Reis 19, 1. A Bíblia diz que Elias aqui havia acabado de passar por aquele grande desafio do Monte Carmelo, onde ele triunfou sobre os profetas de Baal, onde ele sobe no monte e ora para que chova, e a chuva vem, conforme a palavra e o decreto do profeta. Mas aí vem o 19, aqui acontece esse esgotamento emocional. Nós vamos aprender que esgotamento acontece muitas vezes na vida do ser humano, porque as pessoas não são guiadas, às vezes, né, elas bobeiam em algum momento nos seus princípios e valores e acabam se deixando levar pelas suas emoções. Aprenda que princípios, não emoções, devem guiar os filhos de Deus. Não podemos ser guiados nas nossas emoções. As nossas emoções são muito volúteis, né? São muito inconstantes, variáveis. Mas se somos convictos, se vivemos baseados em princípios e convicções, na palavra de Deus, na nossa aliança, no nosso compromisso com o Senhor, iremos triunfar toda e qualquer dificuldade, tá bom? Então, vamos aprender um pouquinho sobre isso. 1 Reis 19, versículo 1. Vamos ler aqui esse trecho até o versículo 18. O texto fala, 1 Reis 19, versículo 1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo: faça-me os deuses, com D minúsculo, como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, Jezabel ameaça de morte aqui o profeta Elias. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou-se uma segunda vez e o anjo do Senhor tocou-o sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu com a força daquela comida. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procura-me tirar a vida. E disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor,
Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um cício tranquilo e suave. E ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os teus altares foram derrubados e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Em chegando lá, unja Azel, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta no teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Tá? Então, podemos aprender aqui no final que sempre Deus preserva um remanescente fiel. Será que você faz parte desse grupo fiel a Deus, mesmo em tempo de corrupção? Esse grupo zeloso pelas coisas de Deus, mesmo em tempos de ruína, declínio espiritual, apatia, frieza, indiferença, rebeldia, vida independente e separação e alienação de Deus? Será que você faz parte do grupo fiel a Deus, um grupo do remanescente fiel, dos 7.000 joelhos que não se dobraram ao Senhor? Então esse é o nosso tema. Vemos aqui em Elias um esgotamento emocional e uma espécie também de esgotamento espiritual, um momento de deprê, um momento angustioso, um momento onde que se nós não vivemos por princípios e não emoções, podemos cair nesse esgotamento emocional. Emoções são maravilhosos servos, mas frágeis líderes. Vou repetir: emoções são maravilhosos servos, mas são frágeis líderes. Se formos liderados pelas nossas emoções, vamos cair em esgotamento emocional, vamos cair em situações crônicas, terríveis na nossa vida, angustiantes. Mas se queremos realmente fazer a diferença e triunfar de fé em fé, de glória em glória, temos que ser movidos pelas nossas convicções em Deus, pela palavra de Deus no nosso coração e pelos princípios e valores do reino de Deus na nossa vida, na nossa trajetória. Então, nós vemos aqui quanta ironia, né? Que Elias, que havia acabado de derrotar 850 profetas de Baal e Azera, fugiu de Jezabel, da rainha manipuladora, imoral, corrupta, a rainha Jezabel. O corajoso líder que confrontara com sucesso 450 profetas de Baal, 400 profetas de poste ídolos, de Balaíns e de profetas falsos de Caná, transformou-se repentinamente e correu de uma mulher malvada que ameaçava a vida dele com temor e com medo. Como é que isso pode? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Com certeza a resposta aqui foi um fenômeno de esgotamento emocional. Ele nos ajuda a explicar e compreender esse incidente na vida de Elias. Mesmo depois de um êxtase espiritual no Monte Carmelo, de uma experiência sobrenatural subindo no monte, orando e a chuva descendo sobre a terra de Israel, líderes também se esgotam, profetas se esgotam, homens e mulheres de Deus se esgotam quando muitas vezes empregam as suas energias emocionais sem recomporem o seu interior. Vou repetir: muitas pessoas se esgotam emocionalmente quando empregam as suas energias emocionais e não recompõem a sua vida interior. Reveja então o que aconteceu na vida de Elias. Em primeiro lugar, vemos aqui o desgaste emocional de Elias. Ele previu, por exemplo, uma seca que viria sobre Israel, ao rei Acabe. De maneira sobrenatural, ele recebe alimento de uma viúva e de corvos.
Num outro episódio, ele anuncia o fim da seca e conforme a palavra do servo de Deus, do profeta Elias, assim aconteceu. Ele desafiou 450 profetas de Baal e mais 400 de Azera e de Aserá e triunfou sobre eles no Monte Carmelo. Ele mobilizou pessoas para eliminar os ídolos e esses 850 falsos profetas e triunfou, venceu e acabou com todos eles. Ele orou para que chovesse de forma torrencial sobre Judá e assim aconteceu, conforme a oração de Elias. Mas ele fugiu da tempestade e da carruagem de Acabe. Nós já vemos os pequenos sinais que acontecem. E confrontado por Jezabel, deixa o seu servo para trás e acaba entrando nesse colapso aqui emocional, nesse esgotamento emocional. Nessa parte, alguns acreditam, alguns estudiosos, eruditos, acreditam até que foi uma espécie de depressão, de angústia profunda, que Elias vivenciou logo depois do triunfo do Monte Carmelo. Mas quais foram as consequências que esse esgotamento emocional trouxe para a vida de Elias? Quais são as consequências finais para Elias? Primeiro, ele se isolou, é o que diz a Bíblia, é o que geralmente acontece com quem cai em esgotamento emocional, o isolamento. Ele distanciou-se de amigos, inclusive do seu servo, daquele que o servia, seu amigo mais íntimo, mais próximo que ali estava. De repente ele cai numa espécie de paranoia. Ele sentiu-se totalmente sozinho no serviço a Deus e imaginava que todos tentavam matá-lo. Foi o que aconteceu, uma espécie de paranoia. Nós tivemos também na vida de Elias exaustão, cansaço, fadiga. Ele sentiu-se esfomeado, faminto e deitou-se para cochilar. Nós vemos também que ele buscou um esconderijo, perdeu-se numa caverna, é o que diz o texto sagrado. Ele teve uma espécie também de pena de si, queixou-se de não obter resposta rapidamente para o seu sofrimento, para a sua dor. Ele teve uma espécie de depressão, porque orou pedindo para morrer, e é o que acontece muitas vezes em depressões profundas, angustiantes. A pessoa desiste da vida, a pessoa começa a pensar até em findar a sua própria vida. Depressão, orando, pedindo para morrer. Nós vemos também o complexo de Messias aqui, ficou sozinho como profeta de Deus. E vemos também um sentimento de vazio, porque não recebeu uma palavra naquele momento nova do Senhor. Aquilo ampliou ainda mais a angústia do seu coração. Mas como é que ele saiu desse momento? E a Bíblia diz a partir do versículo 2, ele dormiu. Olha a importância do descanso aqui debaixo do zimbro. Um anjo lhe tocou, ou seja, algo sobrenatural de Deus, segundo o princípio, algo sobrenatural de Deus, um toque sobrenatural do Senhor aconteceu na sua vida. Ele se levantou e comeu, né? Muito importante nós reagirmos de forma proativa àquela angústia, àquela situação crônica que estamos vivendo. A Bíblia diz que ele se levantou e comeu, ele obedeceu o comando do anjo e com a força dessa comida, dessa alimentação, da boa alimentação, olha a importância da boa alimentação, da boa nutrição, seja ela de ordem espiritual ou de ordem biológica, física, comida mesmo. Ele levantou-se e comeu, e com esse levantamento de Deus na vida dele, através do anjo do Senhor, ele andou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, o monte Horebe. Aqui é tremendo também. Ele não foi para o deserto, ele não foi para os vales, ele foi para o monte. O monte simboliza o lugar da presença de Deus, o lugar da intimidade com o Senhor, o lugar onde os profetas oravam e buscavam o Senhor. No monte de Deus, no monte Horebe. É o que nós precisamos quando estamos esgotados emocionalmente. Nós precisamos buscar a Deus e não nos afastarmos de Deus, das pessoas, né? Caímos num momento ali de colapso, de funil emocional. Não! Precisamos buscar a Deus mais do que nunca, meu irmão. E logo em seguida nós vemos que Deus lhe dá uma direção e lhe chama novamente a cumprir seus últimos
votos, seus últimos... Deus o anima ali, dizendo que ele não está sozinho, que existem 7.000 joelhos que também, assim como ele, não se dobraram diante de Baal, e o anima emocionalmente, através da palavra do Senhor. Nós vemos ele se reanimando, ele se levantando, ele ungindo Azael, rei da Síria, vemos ele preparando Jeú para ser o novo sucessor de Acabe como rei de Israel, e vemos ele derramando a sua capa sobre Eliseu e levantando Eliseu como seu sucessor profético em Israel. Deus sempre conservará os seus servos. Deus sempre terá renovo e restauração para aqueles que assim o buscarem, mesmo em meio a um esgotamento emocional. Deus sempre tem uma palavra para renovar o nosso coração e a nossa vida. Deus nunca vai nos deixar sozinhos, porque se estamos com Ele, não estamos sozinhos, e sempre haverá pessoas assim como nós, pessoas de fé, pessoas de Deus, que nos ajudarão, assim como o anjo ajudou aqui Elias, a nos reerguermos emocionalmente e a triunfarmos no Senhor sobre toda e qualquer depressão, angústia, medo, isolamento, paranoia, exaustão, desejo de esconderijo, pena de si, depressão, complexo de Messias ou sentimento de vazio dentro do seu coração. Então, eu estou aqui nessa manhã para dizer para você que você pode vencer o esgotamento emocional. Como triunfar sobre o esgotamento emocional, nosso tema de hoje. E nós aprendemos nesse lindo trecho que sim, é possível vencer, triunfar sobre o esgotamento emocional. É necessário descansar, é necessário se alimentar bem, é necessário um toque sobrenatural, seja do anjo de Deus ou do próprio Deus, ou de pessoas de Deus na nossa vida. É necessário nos voltar ao monte de Deus, ao monte Horebe. É necessário ouvirmos a voz de Deus, que vem através de um vento manso e tranquilo diante do Senhor. É necessário voltar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E é necessário se juntar com os 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal, ou seja, se congregar, vir à igreja, buscar o Senhor, estar ao lado de outros 7.000 fiéis diante de Deus, termos comunhão, servirmos os nossos irmãos, e estarmos juntos como casa de Deus e povo de Deus diante do Senhor, tá bom? Que Deus te dê graça para vencer o esgotamento emocional, que Deus te fortaleça e venha sobre a tua vida de forma sobrenatural, assim como veio com Elias. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha de paz, de graça e de glória, que o Senhor te dê triunfo sobre todas as mazelas da tua alma. Lembre-se, precisamos viver por princípios, por convicções, pela nossa fé e não pelas nossas emoções. Porque emoções não devem guiar um filho de Deus, um líder cristão, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, mas sim as nossas convicções, a nossa fé e a voz de Deus falando ao nosso coração, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir com o nosso ministério, se levantar como um cooperador fiel nesta obra linda que Deus está fazendo. Também tem o link de todas as nossas redes sociais, tem também todas as informações da nossa igreja, toda quarta às 20 horas, no sábado às 19 horas temos o nosso culto da juventude, no domingo apenas, no próximo domingo apenas, no próximo domingo e no outro domingo, como é virada de Natal e virada de Ano Novo, teremos apenas o culto pela manhã, às 9 horas, na Igreja Casa na Rocha. Venha estar conosco, venha dar um plus na sua vida espiritual. Não deixe se vencer pela apatia, indiferença, frieza, rebeldia, vida independente de Deus. Não! Obedeça ao Senhor e venha buscar a Deus na casa do Senhor, junto com os seus irmãos em comunhão, na Casa na Rocha, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Deus venha sobre você. Deixa aí no link de descrição, da onde você está nos ouvindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você. Se você já passou por alguma dessas situações, isolamento, paranoia, exaustão, esconderijo, desejo de se esconder, pena de si mesmo, depressão, complexo de Messias ou vazio no seu coração, escreva aí embaixo
a sua experiência, aquilo que você já vivenciou, aquilo que já aconteceu na sua vida, como Deus te tirou dessa situação. Nós queremos te conhecer, queremos ouvir a tua história, queremos saber de onde você está nos ouvindo e o que Deus falou ao seu coração através dessa palavra. Pega esse link, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe também no seu Facebook, no seu Instagram. Nos ajude a chegar ao máximo de pessoas através dessa palavra, através desse coração. Que Deus abençoe você. Um abraço para o Luiz Cláudio Inocêncio, meu amigo querido, a Flávia de Souza, a esposa do Edão, preciosa, o José Cristóvão, nosso querido irmão, a Ana Paula Rossi, a doutora Kátia Rezende também, que sempre está aqui conectada conosco. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre vocês. Você que entrou aqui no final pode assistir novamente esse vídeo e aprender princípios valiosos para que você possa sair do esgotamento emocional ou esgotamento espiritual. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Lembre-se, todas essas ministrações nós estamos colocando também no Spotify. Agora você pode colocar o fone de ouvido na academia, fazendo uma caminhada. Pode ligar no seu carro quando está viajando, andando de veículo. Você pode colocar as nossas ministrações, os nossos devocionais, as nossas pregações no Spotify. Está lá, é só colocar Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Vai aparecer o canal da igreja, o canal do Pastor Giovanni está à disposição para que você possa crescer e florescer no Senhor. Nós temos no YouTube, Instagram, Facebook e também no Spotify mais de 2.900 palavras devocionais, ensinamentos, princípios, valores, coisas maravilhosas para abençoar o teu coração. E desde já quero te abençoar em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, que Deus te restaure, que Deus te liberte de todo mal, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que você tenha um final de ano abençoado, próspero, com paz, prosperidade, bênção, graça e glória do Senhor sobre a tua vida. É o desejo do nosso coração diante de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.